Boa noite a todos. No nosso grupo, meu e do Lucas Cassol, a gente pegou um talhão e nesse talhão identificamos e geramos os dados de fósforo, da disponibilidade de fósforo, as classes de teor de argila e a quantidade de um fertilizante comercial por hectare para fazer o plantio do milho. Então, em primeiro lugar, abrindo o QGIS, aqui eu já tenho ele aberto, mas a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui, Web, Meta Search, Quick Map Service, na ferramenta do Google e Google Satélite. Ele vai abrir o mapa mundi e nesse mapa mundi tu vai identificar a tua área, no nosso caso no município aqui de São Domingos. Após tu localizar o talhão, tu vai adicionar uma nova camada, tu vai colocar o nome do arquivo, o tipo de geometria, como tu vai ter que fazer circundar a área, tem que ser polígono. Aqui tu vai selecionar o satélite que está sobre o local, no nosso caso Sirgas 2000, TM Zone 22S. Eu não vou passar por esse processo que já está aberto. E tu vai salvar ele clicando aqui. Vai salvar ele aqui numa pasta do trabalho. Após feito isso, como o meu Sirgas, o meu QGIS já tinha essa ferramenta do Future Grid Creator, e tu vai criar um grid de coleta de solo. Nesse caso aqui, como nós calculamos a área depois de ter montado, circundado ela ao redor com a ferramenta aqui de criar camada e adicionar polígono e circundar a área ao redor, a gente vem aqui para ver o tamanho da área. Área, geometria, área, dividido por 10.000. Esse número aqui em metros quadrados. Então, para sabermos em hectares, devemos dividir por 10.000. Então, temos 49,39 hectares. Em cima disso, a gente selecionou a quantidade de pontos amostrais no Future Grid Creator. Essa distância de relação é cada ponto em quantos metros quadrados vai ter. Por exemplo, se for 100 sobre 100, vai ter um ponto por hectare. 100 vezes 100, 10.000. Nossa conta ficou 127 por 127 para fechar os 50 pontos amostrais. Após feito isso, salva aqui, salva essa edição na camada e salva os dados, torna permanentes os dados, salvando eles em CSV. Para poder abrir, antes disso, a gente tem que gerar as coordenadas. Para gerar as coordenadas, tu abre o calculador de campo. Nesse caso tem 32 aqui, mas no trabalho tem 50. Tu vai salvar primeiro o eixo X, número decimal real, geometria e SX. Vai dar o Enter e ele vai gerar as coordenadas do eixo X. Feito isso, eu vou cancelar aqui. Tu vai para o eixo Y. Mesma coisa, Y, número decimal real, geometria, SY. E vai dar um OK aqui, que ele vai gerar as coordenadas do eixo Y. Após feito isso, sim, tu vem aqui, tornar permanente, aí tu vai salvar em valor separado por vírgula CSV, que é a planilha do Excel que você vai abrir. Deixa eu achar uma das planilhas que eu abri aqui. Deixa eu achar aqui que ele deu problema. Aqui. Ele vai abrir essa planilha aqui. Na verdade, esses dois dados aqui. Aí tu vai ter que pegar, mesclar esses dados, separar eles para ficar nas planilhas do Excel. E aí tu vai colocar os dados de porcentagem de argila, fósforo e o fósforo para milho para 9 toneladas. Nesse caso, essa aqui a gente fez a conta
baseado no manual de adubação. E esses dois dados aqui a gente pegou com o professor. Feito isso, tu vai salvar em CSV também um novo documento. Eu não vou salvar aqui. Mas tu vai salvar em CSV no novo documento. Tu vai vir em nova camada, gerenciador de fontes de dados. Texto delimitado. Tu vai abrir aqui a planilha que tu salvou os dados. Tu vai delimitar personalizado ponto e vírgula. Aqui depende de cada CSV que tu salvou. Para tu conseguir gerar os dados aqui, salvar campo X e campo Y, adicionar e fechar. Aí ele vai gerar esse mapa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vou apagar esse aqui que eu fiz. Remover camada. Ele vai gerar esse dado aqui. Que aí são os pontos georreferenciados e já com os dados da planilha de análise de fósforo, as classes de teores de argila, o fósforo para 9 toneladas de milho, a disponibilidade do fósforo. Após feito isso, tu vem em processar, caixa de ferramentas, e tu vai procurar interpolação em DW. Tu busca aqui no buscador. Como eu usei recentemente, vai estar aqui já. Nessa interpolação, tu vai selecionar os dados que você abriu aqui da planilha. Tu vai ver qual atributo tu vai usar. Isso vai funcionar tanto para porcentagem de argila, fósforo, a classe de teor de argila, o teor de fósforo e quantidade de fertilizantes. Para todos eles é o mesmo processo. Vamos pegar, por exemplo, porcentagem de argila, vai adicionar. Extensão, tu vai calcular a partir da camada que tu circundou o mapa. Tamanho do pixel 1. Aqui não precisa colocar nada e executar. Ele vai processar. Fechar. Aqui ele gerou novamente o interpolado da área, no caso de argila, né? Mas para todos eles é o mesmo processo. Aqui vocês podem ver, ele não está circundado certinho ao redor da área. Aí você seleciona ele aqui, raster, extrair e cortar raster pela camada de máscara. O interpolado, que está selecionado. A camada de raster é a camada que tu circundou ao redor. E tu vai salvar num arquivo. Vou salvar aqui um exemplo. Aula. Salvar. Executar. Pode fechar. Agora, o interpolado você pode remover. E ele vai ficar circundado somente no local. Após feito isso, tu vai abrir o arquivo. Banda simples falsa cor. E tu vai achar uma coloração e uma escala que melhor representa a tua área. Que fica mais bem didático, no caso, para mostrar ao produtor. Deixa eu tirar isso aqui. Não está puxando. Bom, enfim, eu vou mostrar os que já estão prontos. Remover camada. No nosso caso, essas foram as classes de teores de argila. Como vocês podem ver, o vermelho é a classe 4. Aqui no nosso mapa não tinha nenhuma. O laranjado classe 3. O verdinho classe 2 e o azul escuro classe 1. Após feito isso, a gente calculou a quantidade de fósforo que tinha no solo em miligramas por decímetro cúbico, bem caracterizado e como deve ser na tabela. A disponibilidade de fósforo, da mesma maneira. Essa disponibilidade também usando o manual de adubação. Se ele estava muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo, relacionando as classes de teores de argila. E também a quantidade de fósforo para 9 toneladas de milho. Isso aqui é a quantidade de P2O5. Também calculamos, utilizando uma adubação comercial 10-40-0, o quanto de adubo que iria na área. Também interpolando esses dados. Após cada passo, para gerar o arquivo PDF, a gente seleciona qual que a gente vai fazer e aperta Ctrl P. Ele vai abrir um arquivo de layout para impressão. Tu vai salvar. E ele vai abrir o arquivo de impressão. Nesse arquivo de impressão, tu vai anexar o restante dos dados. A primeira coisa
adicionar mapa, ele vai automaticamente puxar o mapa que você estava trabalhando e tu vai posicionar ele da melhor maneira possível. Tu vai colocar um título do mapa, mapa P2O5, no caso alterar a fonte, é só um exemplo, né? Aqui tu vai colocar a bússola, por exemplo, a bússola. Aqui tu vai colocar a escala. Aqui tu vai colocar os dados do seu trabalho. Como ele vai puxar todos os dados, aqui tu vem a atualização automática e tu seleciona apenas o que você está representando na imagem. No nosso caso é P2O5. Então os outros dados tu pode remover todos, para não ficar muito pesado na imagem. Apenas salva os dados de P2O5 e a fonte Google Satélite, onde tu conseguiu extrair os dados. Aqui, como eu fiz um exemplo, eu tenho aqui os mapas processados de cada talhão. Esse foi o mapa do grid amostral, como eu falei, com o orientador, a escala, o símbolo do QGIS. Aqui a gente tem a área total do talhão, a quantidade de amostras e o título, grid amostral. Bem simples e didático. Aqui o mapa de classes de teores da argila, também didático. O que cada classe representa no solo. O nível de fósforo do solo. A classe de disponibilidade do fósforo. A quantidade de P2O5 para produção de 9 toneladas de milho grão. E a quantidade de fertilizante. Tudo bem didático para como deve ser apresentado ao produtor rural. Após cada processo, como eu falei, vai mudar somente na hora de tu selecionar lá na interpolação. Tu selecionar cada planilha que tu vai querer abrir, mas o processo segue o mesmo. Cada um tu vai salvar e ele vai ficar aberto aqui no QGIS. Seria isso o nosso trabalho. Agradeço a atenção de todos.